Sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar essa nossa reunião ordinária com o pessoal da UFSC, que eles vêm com uma proposta de alteração do calendário para a gente aprovar, tá certo? Pode ser, Samuel? Pode tocar? Pode sim. Assumo aqui? Pode assumir. Então, boa noite a todas e todos aí. Obrigado pelo espaço, né, na reunião do Conselho, reunião ordinária. A gente fez aquela rodada de oficinas territoriais há cerca de 3 semanas atrás, 4 semanas, né? E apareceu ali uma demanda relativamente representativa de alguns participantes, junto com a manifestação de alguns membros do Conselho também, sobre a necessidade de a gente apresentar um conteúdo um pouco mais avançado, né, em relação à proposta. A gente lançou diretrizes, o projeto original, a proposta original era diretrizes mesmo, né, mas como apareceram essas demandas, a gente sugeriu, teve uma reunião de trabalho com a prefeitura na semana passada, para sugerir uma recomposição do calendário, e como o conselho é né, a instância final de decisão sobre essas questões ligadas ao plano diretor, a gente vai apresentar essa proposta para vocês. Lembrando que sempre a nossa preocupação da UFSC, né, e da prefeitura também é de poder criar melhores condições para participação. A gente gostaria, o fundamento dessa ideia de uma nova rodada de oficinas é a gente poder ter um pouco mais de aprofundamento da discussão e pactuar, né, as propostas para a gente depois, na sequência das etapas, poder chegar com um produto um pouco mais bem ajustado, né, de acordo com as demandas da população e também do conselho. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui só para ficar mais claro o que é essa proposta, né, para vocês poderem tomar a decisão de uma forma esclarecida também. Então, vou só tomar a liberdade de compartilhar a tela aqui. Está aparecendo para vocês? Para Tá, mim, né? tá. Beleza. Então é o seguinte, a gente teve essa reunião de trabalho, só lembrando que a gente está nessa transição entre a terceira e quarta etapa do plano, né? A gente está nessa transição entre a proposta de diretrizes e também já a elaboração da versão preliminar do plano. Então, essa versão preliminar tem todo o conteúdo do plano diretor, né, todas as tabelas, índices, já na versão de anteprojeto de lei, com zoneamento, com todos esses documentos. Então, a gente está nessa transição. A estratégia original era de fazer uma rodada de oficinas de diretrizes e eixos estratégicos mesmo, como eu havia comentado, mas surgiu essa demanda e a gente acredita que é uma forma realmente de intensificar a participação e poder ter um produto mais consistente ali na frente. Então, a nossa proposta base de alteração de calendário é, né, ter a reunião do CONDEM hoje, dia 27 de setembro, a aprovação desse calendário. A gente está organizando uma série de reuniões técnicas também com a prefeitura, porque é importante, né, antes de a gente ir para as oficinas, também ter uma convergência entre o que a UFSC está desenvolvendo de conteúdo e qual que é a percepção da prefeitura também em relação a esse conteúdo. Então, tem algumas oficinas de trabalho, uma marcada para a semana que vem, dia 5. E a nossa proposta é de fazer uma substituição daquilo que a gente tinha previsto como audiência pública. A audiência pública era uma reunião única no centro, né? A gente fazer a substituição desse calendário, dessa audiência pública, por uma rodada de oficinas territoriais. Mais uma rodada significa mais 6 oficinas, né? Nas comunidades, nos mesmos recortes que a gente trabalhou até agora, né? A sugestão nossa é de entre 16 e 26 de outubro. Eu vou, na sequência, apresentar os dias direitinho, as localidades, e a proposta é de substituir a audiência por isso, né? Justamente para a gente poder aprofundar a discussão. Nossa expectativa daí na sequência, depois dessa rodada de oficinas, a gente sistematizar a versão preliminar do anteprojeto de lei, então apresentar e discutir com o CONDEM, numa reunião ali entre a primeira e a segunda semana de novembro. A gente coloca como indicativo o dia 8 de novembro. Então a gente faria a rodada de oficina, sistematizaria as contribuições das oficinas, porque podem vir contribuições que modificam um pouco a proposta original, né? Ter o tempo para sistematizar isso, apresentar para o conselho, então também o conselho poder fazer suas considerações a partir dessa proposta preliminar, e depois dessa apresentação para o conselho fazer a consulta pública. Então, lembrando que a consulta pública é aquele período que o anteprojeto vai ficar disponível, são 2 semanas que ele vai ficar online, a gente vai deixar ele impresso também em algumas áreas mais acessíveis. A gente tem que conversar com vocês sobre como é que vai ser esse rito da consulta pública também, e a gente vai fazer isso no momento oportuno. E, né, vai coletar as contribuições de todos os moradores, né, todas as pessoas que participarem da consulta pública. Aqui tem uma questão importante: a gente não tem noção de quantas contribuições vão vir. A gente teve experiência
recente de município de 120 mil habitantes que veio 20, 30 contribuições. A gente tem municípios como São José que vieram 300 contribuições, tem município como Navegantes que vieram 1.300. Então isso vai depender também, dependendo do volume de contribuições da consulta pública, a gente se compromete, e é importante isso ficar claro para todo mundo, né, que é papel da universidade também sistematizar todas as contribuições. Nem todas vão ser incorporadas e a gente vai ter que se posicionar uma a uma, né, o que vai ser incorporado, o que não vai ser incorporado, por que vai ser, por que não vai ser incorporado. Isso a gente também vai apresentar para o conselho, né, essas justificativas do que foi incorporado à consulta pública ou não. E a ideia é a gente ter a conferência final em dezembro desse ano. Então, a ideia é finalizar as instâncias de participação esse ano, então ter a conferência final, lembrando que a conferência final é como se fosse uma audiência pública, né? Ela é aberta para a participação de todos, mas todos têm direito à voz, mas em princípio é o conselho que faz a votação, né, do conteúdo final do plano. E a expectativa é a gente finalizar isso então em dezembro, e a gente depois dessa conferência final, né, aí é um trabalho interno nosso, junto com a equipe técnica da prefeitura, para formalizar a versão consolidada que vai ser entregue para a Câmara de Vereadores. Aí tem que fazer justificativa, anteprojeto de lei, formalizar, né? Então isso leva um tempinho. A nossa expectativa é poder fazer isso até janeiro, para começar a tramitação ali final de janeiro, começo de fevereiro na Câmara. Então, só é isso que eu comentei com vocês, né? O que era previsto era esse ciclo aqui, a gente ter a segunda rodada de oficinas, depois ter a discussão com o Conselho, ter uma audiência pública, né, na terceira etapa, e na etapa 4 era elaborar a versão preliminar do plano, a discussão com o Conselho e depois ter a consulta pública. A etapa 4 e 5 fica igual que estava previsto anteriormente. O que a gente altera é a etapa 3, né? Em vez de então ter uma audiência pública final no ciclo, né, dessa etapa, a gente tem mais uma rodada. Então, trocar uma reunião por seis reuniões. Né? Essa é a ideia geral da proposta. E aqui está o calendário geral que a gente está propondo também. Então, a gente fazer as oficinas na terça, quarta e quinta, 17, 18 e 19, né, na área 1, 2 e 3. E no dia 23, 24 e 26, a gente fazer, na segunda, terça e quinta da semana seguinte, fazer na área 4, 5 e 6. Atendendo também algumas contribuições e sugestões, a gente alterou também, ainda existe a possibilidade de verificar a alteração de localização da oficina 6 no Tijuquinhas, né, de levar um pouco mais próximo lá das comunidades. Então a gente está tentando também viabilizar, né, e verificar quais são os melhores locais para dar uma condição boa de acessibilidade e de participação para a população. De uma forma geral é isso, né? Só justificando, então a gente acolheu as sugestões e as demandas, né? A gente acredita que é uma forma realmente de poder aprofundar, ampliar a discussão e chegar, né, na consulta pública com um documento mais assentado, né? Mais assim, de alguma forma aproveitar as oficinas para poder ter alinhamentos, né, com a população e verificar as convergências para a gente poder tirar um pouco a pressão da consulta pública e talvez, né, ela funcionar como uma etapa importante, mas mais legitimação daquilo que já foi feito nas oficinas anteriormente. Então essa, né, de uma forma geral, a nossa sugestão, fica aí à disposição para dúvida, né, e aí cabe ao conselho também daí votar e... O Kleber, eu acho que tem uma dúvida. Pode falar, Kleber. Acho que teu microfone está desligado. Positivo. Boa noite a todos. Não é nem tanto, é só um esclarecimento, mas vai como tom de dúvida. Samuel, na nossa última reunião da área 6, ficou bem evidenciado que o pessoal não estava, nem os munícipes, né, nem eu como delegado, porque a gente não estava discutindo a realidade da área 6. Vai se mudar isso nessa oficina, porque senão eu acho que o foco vai voltar de novo, nós vamos parar novamente, entendeu? A gente entende das diretrizes do plano global, mas é o que a gente já deixou bem evidenciado lá. A gente quer discutir a realidade da nossa região para somar as outras regiões, né? Então, queria ver se vai ter só trocar a data de reunião por reunião, a gente vai voltar para o mesmo embate que a gente está hoje, né? E o nosso objetivo é melhorar o município, fazer uma aprovação do plano diretor, né? Mas com que a gente consiga discutir o que tem dentro do nosso bairro. E a segunda questão é, quando tu fala em trocar o local de posição, levar mais próximo para a comunidade, que local seria esse? Tá. Então, respondendo as duas perguntas, a primeira é exatamente isso, Kleber, né? Então, a gente acolheu, a gente já tinha se posicionado dessa forma na própria oficina, né?
que a nossa ideia daquela oficina era de apresentar diretrizes para o município, então validar as diretrizes para o município, e ficou claro que a comunidade tinha um anseio, a expectativa de que apresentasse conteúdo mais específico das localidades. Então a gente está avançando nesses conteúdos, né, de uso e ocupação, de proposta de macrozoneamento né, e alguns instrumentos para poder apresentar, né, um pouco mais focado nas comunidades e poder avançar também nisso, nessas convergências a partir da realidade de cada local. Tá? Então, é isso. No final das contas, não vamos refazer o mesmo conteúdo, não é essa a lógica. Agora é trazer um pouco mais a realidade de cada localidade com um pouco mais de conteúdo de uso e ocupação mesmo, tá? E em relação Certo. à oficina, a gente tem a Escola de Educação Fundamental Santo Antônio, que a gente mapeou que ela fica, eu não sei qual daquelas localidades mais próximas lá mais para o norte de Tijuquinhas, qual que é aquelas 3 localidades que tem, né? Mas ela fica um pouco mais próximo dos moradores, porque a gente percebeu que a escola Cônego Rodolfo Machado, que foi as últimas, ela é um pouco difícil de acesso, né? Por conta da BR-101, né? E acaba sendo um elemento às vezes, de distância da população. A gente pensou em levar um pouco mais para cima, mas ainda está as duas em aberto, né? Se a gente faz na mesma escola ou não, e a gente, depende, claro, o que o Éder, meu presidente aí do conselho, encaminha, mas se tiver uma outro local que vocês acreditam que funcione melhor, para a gente é importante ter um local em que as pessoas tenham mais facilidade de acesso. A gente está querendo trocar não porque a gente quer dificultar, é justamente encontrar um espaço que as pessoas realmente tenham mais condição de chegar com mais facilidade. É, só justificando a pergunta, é porque quanto mais ao norte, mais longe da primeira comunidade, que é ali que a gente começa lá por São Miguel, né? Uhum. Então já é já deu para ver nas oficinas que aquele bairro ele é desassistido, ele se sente excluído do município, então cada vez jogando mais longe dele, menos pessoas para a gente levar. Então, mas a gente também entende que tem toda aquela população ali do outro lado de Pacaraí, né? Do mesmo jeito que tem o pessoal de Areias. Mas com certeza nessa oficina eu vou dizer para ti, vai ter um empenho bem grande e nós vamos lotar aquilo lá, porque vai ser, nós vamos levar a população para interagir bem lá. Então nós vamos ter bastante trabalho. Não, agradeço, é isso mesmo, concordo com o calendário, Se o a solicitação. Éder e Cléber, se vocês acharem que a escola tem condição de receber o melhor local, nós somos nós que vamos. Só foi um comentário que a gente ouviu nas oficinas. Mas se vocês A acreditam que gente, lá é o melhor local, realmente a dificuldade da região 6 é que ela é bem esticada, né? Ela aham. vai quase desde o centro de Biguaçu até Tijuquias, então é uma área muito longa mesmo. Então achar um local que seja acessível para todos é difícil. A gente vai escutar as comunidades lá, tentar reunir o pessoal mais representativo, ver se a gente acha uma solução, senão a gente continua no mesmo lugar. Tá certo? Elcio? Não, só completar, Helder. Sim. Oi, pode falar. Não, o pessoal ali do lado de São Miguel, ele já vai ter que se deslocar de carro. Então, se para a comunidade ali, que a gente viu que tem muita gente ali que não tem locomoção, tem que gastar com Uber, então que seja feito ali dentro do bairro, porque eu não tinha localidade, não tinha visto o nome da escola, então a gente tem que realmente levar aquele pessoal ali para dentro, pode levar ali para dentro, sem problema para nós. Uhum. Elcio? Boa noite a todos, boa noite, Samuel. Samuel, eu queria até focar num ponto. Eu tenho uma grande preocupação com a área rural e as oficinas que têm sido realizadas ao longo do processo não têm focado nessas situações específicas das regiões que estão dentro da área rural e com a possibilidade de uma expansão urbana, né? Eu gostaria que, de repente, na reunião, fosse usada uma linguagem que as pessoas pudessem entender com mais clareza, qual será o foco, né, e que as pessoas pudessem discutir nessas oficinas também, que tivesse uma aprovação, né? A região de Santa Catarina vai até a sua extremidade como urbano, a região de Santa Cruz tem a possibilidade de ser expandido a expansão urbana, entendeu? Que desse mais clareza nas comunidades, nas regiões, em situações mais específicas, assim, né? Qual vai ser o eixo viário para uma futura expansão na região de Santa Catarina? Quais são os eixos estratégicos interbairros que vão ser criados para dar fluidez na nossa mobilidade, entendeu? Porque hoje o encaminhamento que a gente vê no processo é que o entendimento é de ocupação dos espaços
que estão obsoletos nas áreas urbanas. Eu tenho uma grande preocupação, por exemplo, com essa situação, porque vamos à região ajusante da Praia João Rosa, do centro, do Saveiro, por exemplo, se a gente focar, e vai ser focada essa situação nessa região ali, para fomentar ali os espaços que estão obsoletos, como vai ficar o sistema viário? Hoje é complicado, entendeu? Acho que essas situações específicas ali teriam que ser já estrategicamente já traçadas para que a gente não tenha mais complicações de mobilidade urbana para você avançar a montante da BR-101, entendeu? E os eixos estratégicos também, viários, interbairros, para outras regiões também, entendeu? Então, se a gente conseguisse, nessas novas oficinas, tiver uma linguagem, inclusive abrir mais espaços para as discussões, quando se abre os espaços para os participantes que ali estão, entendeu? Para dar mais entendimento, porque 2 minutos é muito pouco para você discutir, às vezes, uma situação de colocar na oficina, por exemplo, assim, o que você acha? Vamos expandir, não vamos expandir, vai continuar como está, e fazer uma aprovação da Assembleia, entendeu? Essa situação, as regiões não estão tendo a oportunidade de decidir, entendeu? Então, hoje, por exemplo, acho que qualquer um dos conselheiros que forem em qualquer região do município de Iguaçu, o que será da região da Estivo, o que será da região da Alto do Iguaçu, vai haver expansão, não vai haver expansão? A gente não tem essa definição hoje e a gente não consegue dar essa resposta para o município. Então, se nessas oficinas a gente já tivesse a possibilidade de fazer uma melhor linguagem para que as pessoas que fossem nessas reuniões dassem isso com entendimento melhor, e até nós, como conselheiros, pudesse ter um entendimento melhor dessa situação, seria de super importância, entendeu? Não, perfeito, Elson. Assim, na verdade, nas diretrizes, um dos tópicos, dos 6 tópicos estratégicos, um deles era sobre localidades rurais. E a gente conseguiu capturar bastante o espírito da percepção das pessoas em relação a esses temas, né? Se é de expansão, se é de expansão controlada, se é de expansão segundo critérios ambientais. Então, isso foi interessante, importante para a gente, porque uma coisa é a gente desenvolver propostas sem saber qual que é a perspectiva, né? Então isso é fato. A mesma coisa que eu comentei com o Kleber. Para as áreas rurais também, essa é uma discussão grande, né? Sobre o que vai ser como área de expansão ou de não expansão. E isso vai ter que aparecer, isso vai aparecer. Né? E agora a gente acolhe a tua demanda, a tua sugestão também de algum modo abrir mais espaço para interação na oficina. Como a gente, acredito, né, a gente está estruturando as oficinas ainda, mas acredito que não vai ser tanto conteúdo transversal como a gente teve nos outros debates, a gente vai focar mais na localidade. A nossa expectativa é que tenha mais espaço para discussão mesmo. A gente talvez não, a gente vai fazer alguma demanda que possibilite, né, talvez levar mapa, o pessoal poder ter noção, poder de alguma forma também interagir com algum tipo de imagem, de informação, então está se organizando para que seja mais produtivo. Porque agora a gente vai chegar num elemento que é espacializado, né? O macro zoneamento, o perímetro urbano, né? Então vai ser mais fácil, a gente quis validar diretrizes para poder avançar nisso, né? Então a ideia é essa, tá? Então isso dessa oficina agora não vai ter como fugir mesmo. Pessoal, legal. E só para completar, essa seria realmente o foco, assim, essa maior interação, e os mapas seriam super importantes, porque a maioria da população não sabe onde termina, onde começa, então seria de vital importância se as oficinas focassem nesse sentido, entendeu? Muito obrigado. Pessoal, só para deixar claro, eu sei que a Tainá pediu para falar, só para a gente dinamizar mais a nossa reunião, o que a gente trouxe à UFSC hoje foi para a gente aprovar essa terceira rodada. Não adianta a gente já começar a entrar em discussão, porque essa discussão a gente deixa lá para frente, senão a gente não consegue avançar com a pauta do Conselho da Região Ordinária. Pode ser? Eu posso botar em votação? Que aí a gente libera o Samuel e essas questões de plano diretor, lá de zoneamento, de área rural, a gente já criou essa terceira rodada para haver essa discussão. Eu tenho uma dúvida sobre a proposta. Então eu vou fazer o seguinte, Aline, nós vamos cancelar a reunião ordinária e fica a discussão aí até a hora que todos estiverem satisfeitos. Tá certo? Nós vamos constar isso em ata, porque senão a gente não vai conseguir avançar. Tá bom. Tá certo? Então fica cancelada a reunião ordinária. Não sei se o Samuel tem tempo aí para ficar atendendo o pessoal, Samuel.
Aí é Tem contigo. compromisso familiar aí, mas se forem duas perguntas e tal, eu Estás no controle. o que eu puder Pode ajudar. falar, Tainá. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Tainá, represento a área 4. É bem breve. Eu acho que é importante a gente falar nesse momento, embora seja a reunião inicial não tinha esse propósito, só para a gente estar bem alinhado do que os moradores estão esperando com essa próxima rodada, porque também não adianta a gente fazer uma próxima rodada que não seja efetiva. Então, o que eu senti da área 4 é nos termos ali, tanto que o Elcio e que o Kleber falou, que o pessoal tem cobrado a gente enquanto conselho, principalmente como que vai ficar o zoneamento, porque o zoneamento ele vai impactar diretamente ali na vida das pessoas. Então, hoje, né, a área 4 ela é composta por 9 bairros. Eu não sei como que vai ficar o zoneamento de nenhum desses 9 bairros. Então, na área, a sugestão seria somente essa, né? Que bom, fiquei bem feliz essa postura tanto do município quanto da UFSC em abrir essa possibilidade, né, de ter essa nova discussão. Isso mostra transparência, mostra que realmente se busca que seja um processo participativo, o que é muito positivo para todo mundo depois comprar, né, esse plano diretor, não ter discussões futuras. E eu chamaria atenção somente para esse ponto, que na área 4 também a gente precisaria que essa rodada fosse para discutir especificadamente os problemas ali que atingem a região da área 4, principalmente em relação ao zoneamento. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Perfeito, Tainá. Não tem nem o que responder. Essa é a expectativa mesmo, né? Já respondendo o que o Elson e o Kleber tinham comentado, tá? Então, a gente se compromete a apresentar. A minha dúvida é se a apresentação do dia 8 de novembro vai ser presencial ou online. E eu queria também um esclarecimento sobre ali no cronograma, está previsto discussões no CONDEM, né? Eu não estou com acesso aqui agora, certinho qual é o termo, mas eu tinha entendido, assim como aconteceu entre a audiência 1 e 2, que tinham essas reuniões presenciais, né? As reuniões extraordinárias. Então, eu queria um esclarecimento sobre o que seriam essas discussões no CONDEM, se seriam reuniões extraordinárias, se não, qual é a proposta para isso. Obrigada. Priscila, a gente, em relação à reunião com o CONDEM, a gente tem pelo menos duas propostas de conteúdo. Uma delas é a gente apresentar para vocês o resultado dessa segunda e terceira rodada de oficinas. O que veio disso, né? O que teve de convergência, de divergência, né? O que foi assimilado ou não assimilado na proposta. E também tem a apresentação do anteprojeto, né? Que a expectativa é ali de 8 de novembro. Então, o que é? A gente vai passar pela rodada de oficinas, né, na ideia de apresentar a questão de perímetro urbano, apresentar a questão de marco zoneamento, e vai ter contribuições, pode ser que algumas coisas alterem, a gente vai sistematizar isso na versão mais estruturada e apresentar no dia 8 de novembro, né, para o Conselho essa proposta de anteprojeto. Então, são pelo menos esses três temas, né, de debate que a gente tem agora em relação à dinâmica das reuniões ordinárias. Aí não compete à UFSC, aí, claro, é uma questão do Conselho e da presidência do Conselho de verificar se vai ser, né, reunião paralela, né, com pauta complementar, ou são reuniões extraordinárias, aí isso compete a vocês decidirem. Tá. Acho que eu não expliquei direito a minha dúvida. A dúvida era se a apresentação seria presencial ou online, e o que significa discussões no CONDEM. Discussões no CONDEM é isso, né, de apresentar esse material, esse conteúdo e recolher como a gente fez no diagnóstico. A gente fez 2 reuniões no diagnóstico com vocês, né, antes de fazer a audiência pública, né. Então, de pegar contribuições. E se é online ou presencial, também compete a vocês decidirem. A gente está à disposição para fazer presencial online. Né? É o que o Conselho e a presidência encaminhada vocês acharem que é melhor para o Conselho. Entendo. É que nesse terceiro ciclo, né, que é o que a gente está, não teve nenhuma reunião extraordinária, né? Então, nesse sentido a minha pergunta, assim, porque eu tinha entendido que elas aconteceriam. A gente faria realmente, mas como teve alteração de proposta de calendário, a nossa ideia dessa conversa era justamente apresentar o resultado da segunda rodada de oficinas. Mas a gente teve reuniões com a equipe técnica da prefeitura para realinhar calendário, para trazer nessa reunião para vocês um ajuste de calendário. Então teve que, até a própria dinâmica com o conselho alterou um pouco. Mas a gente está ali no nosso cronograma previsto novas reuniões, tanto para apresentar a sistematização das 2 rodadas de oficinas, como também para a versão preliminar do plano. Tá? Depois da consulta pública. Entendi. Tá certo. Obrigada. Nada. John?
Bem, boa noite a todos. Eu só queria fazer uma colocação de que é o seguinte: eu pensei que a discussão com o CONDEM, nós do CONDEM pudéssemos opinar e colocar também um posicionamento nosso, uma proposta do CONDEM, dentro das oficinas que estão tendo. Pessoal, isso foi deliberado até agora. O que é que o CONDEM pensa disso, ou uma proposta que o CONDEM possa formalizar por escritos, né, com algumas ideias que pudesse agregar? Eu não sei se isso vai ocorrer ou não vai, ou se vai vir uma documentação já, um relatório pronto, e é isso, acabou, só o CONDEM vê, ela está certo. Só respondendo, John, são pelo menos mais 3 momentos de discussão com o Conselho, né? A gente tem essa rodada do retorno das oficinas, a gente tem da versão preliminar, que a gente vai apresentar e discutir com vocês como foi feito o diagnóstico, e a gente vai ter a conferência final. A conferência final, na verdade, quem vai definir conteúdo nem é a UFSC, nem a Prefeitura, é o próprio Conselho, né? Então, assim, vai ter esse momento de discussão, e o resultado só vai ser aquele que o Conselho achar adequado, né? Então, a gente tem pelo menos 3 momentos de validação aí pelo Conselho. Mas dentro desse resultado, o Conselho pode opinar por alguma alteração ou alguma colocação de posicionamento? Não. Pode. Ele não pode, ele deve opinar, né? Esse é o nosso papel, né? Olha. Kleber? Tá com o microfone desligado, Kleber. Não, a minha pergunta ia ser essa sequência do João, mas ficou bem esclarecida ali, que vai ter voz para participar. Era até um pouquinho diferente, né? Porque não participar o CONDEM, participar junto da estrutura antes de fazer a discussão. Mas tranquilo. Nesse molde ali ficou excelente. E eu passei um certo trabalho para pegar a ata da última reunião que foi feita na região 6. Onde é que nós, conselheiros, podemos pegar as atas? Ele está lá no Planeja Mais. Inclusive, hoje eu tive acesso a ela. Não é tá. Não, foi falta de conhecimento meu, tá? Está lá no site do plano diretor. Gente, eu vou colocar em votação. Então, todos de acordo com essa alteração? Sim. Então, está aprovado. Fechou, Samuel? Vamos te liberar? Tá ótimo. Obrigado, Sei pessoal. E a gente fica sempre à disposição, tá, pessoal? A ideia é que possa ser o processo que vocês sintam confortável. E uma coisa bem importante, é o conselho que vai definir conteúdo, tá? Afinal, é o conselho, tem que passar pelo conselho. Então, fiquem bem tranquilos. Se vocês quiserem, né, em algum momento também chamar a UFSC para algum tipo de esclarecimento, vocês têm total autonomia para isso também, né? Alguma discussão complementar e tal. Vocês não precisam necessariamente ficar só a reboque do nosso cronograma, né? O próprio conselho tem autonomia para definir o cronograma próprio. Tá? Boa noite, pessoal. Boa reunião. Obrigado, Éder e Aline aí pela recepção. Valeu, Samuel. Um abraço. O João aí.